Olá, você que faz parte do povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém? A você que está me vendo e não professa a minha fé, que essa palavra fale com você, que ela seja o que você precisa ouvir nesse momento. Meu amado, quero compartilhar com você hoje uma palavra que Deus tem falado ao meu coração. E hoje, assim que eu acordei, Deus me incitou a estar compartilhando ela com você, que é sobre a resistência e a resiliência, que são dois conceitos diferentes, de reações, de duas reações que elas vão sendo desenvolvidas por Deus dentro de nós, à medida que Ele nos permite passar por situações de provações, situações de forjas. Então, isso vai sendo aprimorado dentro de nós, a resistência e a resiliência. Mas o que é a resistência? A resistência é a capacidade de resistir, de suportar e não ser destruído. Talvez uma situação que venha contra nós, que vem para nos destruir, mas quando temos a resistência que Deus nos dá, aquela situação não nos destrói. Um exemplo que eu posso dar para você, aquela sarça que estava lá no Monte Horebe, ali em frente a Moisés, ela queimava e não se consumia. Aquela sarça tipificava ali o próprio Deus. E por isso ela não se consumia. Então, quando Deus está em nós, a presença de Deus em nós, ele faz com que nós sejamos resistentes a situações que muitos não suportariam. E a resiliência já é a capacidade de transformação. É você ter a capacidade de pegar uma situação que você esteja passando contrária, adversa, e transformar em algo benéfico, em algo positivo, em algo que coopere para o seu crescimento e o crescimento de outras pessoas também. Então, note aí a diferença. Resistência é a capacidade de suportar, sem ser destruído. E a resiliência é a capacidade de transformar. Então, mediante a esses conceitos que eu passei para você, eu quero falar aqui de José, que para mim, na minha opinião, é um dos maiores exemplos na Bíblia, que são citados na Bíblia, da resiliência. Para que você abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 49, nos versículos 22 ao 24, que diz assim, olha: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos socorrem sobre o muro, por cima do muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam, e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, que é o pastor e a pedra de Israel. Meu amado, nessa situação aqui, José estava sendo abençoado por Israel, por Jacó, o seu pai. Então, Israel estava no seu leito de morte. Então ele chamou todos os 11 irmãos de José e abençoou um por um, começando desde Rubem, que era o primogênito, até chegar em José. E quando chegou em José, ele se referiu a José como um ramo frutífero, apenas um ramo, mas que teve a capacidade de frutificar. Apenas um ramo, um galho. Um ramo é um galho. Mas não é um galho seco, um galho sem vida, um galho que se vitimiza diante das situações difíceis. José foi um ramo, foi um galho que frutificou, que teve a capacidade de se transformar e transformar a situação que ele foi inserido ali, os muros que ele enfrentou ali. Então, quando eu venho falar para você a história de José, que a partir de Gênesis 39 aí, a partir do Gênesis 37, começa a falar a história de José. Talvez você que esteja me vendo já conheça a história de José, que é muito conhecida. Então José foi vendido pelos seus irmãos, e foi vendido 2 vezes. Primeiro foi vendido pelos seus irmãos, aos ismaelitas. Depois os ismaelitas, chegando no Egito, venderam José para Potifar. Venderam José para Potifar, que era o chefe ali da guarda, ali, o chefe do oficial de Faraó. Então, amados, daí você já começa a ver um muro enfrentado por José.
pare um pouquinho só e pense qual a sensação de ser vendido por alguém. E existem várias formas de ser vendido por alguém. Não é só trocar alguém por dinheiro, não. Porque José aqui foi trocado por 20 moedas de prata, foi trocado por dinheiro. Colocaram um preço em José. Mas ser vendido é ser colocado também numa situação que você não pediu para estar. Ser vendido é alguém divulgar o seu nome de forma caluniosa, te vender de uma forma difamatória, mentirosa, da qual você não tem nada a ver com você. Então existem várias formas de vender alguém. Então ser vendido é algo que realmente machuca realmente a moral de uma pessoa, machuca realmente o psicológico, machuca o emocional. José precisou ser resiliente nessa situação. José precisou, mesmo sem entender, porque nesse momento José não entendia nada. José não sabia que era Deus traçando ali uma rota para ele. Era Deus permitindo ali uma rota para algo, para um propósito muito maior. Talvez você esteja passando por uma situação que você não esteja entendendo. Mas o seu inimigo nada mais é do que alguém que Deus está usando para te empurrar para uma rota que ele mesmo traçou. Foi assim com José. Quando José chegou na casa de Potifar, a Bíblia diz, a Bíblia cita, Deus estava com José. De uma forma que ele foi honrado por Potifar, mas José teve a capacidade dada por Deus, porque nós não temos nada se do céu não nos for dado. Então, teve a capacidade de transformar aquela situação e ser honrado por Potifar, porque Deus estava com ele. Então, Deus ali realmente foi honrado através e glorificado através da vida de José. E após ali se tornar escravo, José foi caluniado e foi preso. Foi para um cárcere injustamente. Mas mesmo diante de mais um muro que o ramo chamado José teve que enfrentar, na prisão, mais uma vez a Bíblia cita, Deus estava com José. E porque Deus estava com José, naquela prisão, ele foi honrado, chamou a atenção do chefe do cárcere. O chefe do cárcere deu para José o controle da prisão e de todos os presos. Olha isso, meu amado. Isso é resiliência, isso é pegar uma situação que muitos tirariam até a própria vida, muitos não suportariam. José teve a resiliência de transformar de uma forma positiva, uma forma que glorificava a Deus. E note que em todo esse processo, as pessoas citavam o Deus da vida de José. Por quê? Porque José fazia questão de mostrar quem era que o fazia ser daquela forma, resiliente, resistente. Meu amado, eu não sei o que você está passando hoje. Talvez você esteja passando por um muro que se colocou na sua frente, que você tem todos os motivos para se vitimizar. Que você tem todos os motivos para entrar para dentro de um quarto escuro e não sair mais. Mas eu vim aqui como boca de Deus para falar para você, olha, Deus está te dando hoje uma resiliência tão grande que nem você mesmo vai entender, porque eu tenho certeza que aqui nem José entendia muitas vezes o seu comportamento. Mas eu não entendo muitas vezes o meu comportamento. Eu não entendo como que eu posso às vezes passar por situações tão difíceis e conseguir cantar. A gente não entende, mas é algo dentro de nós, gerado por Deus. E é isso que faz com que as pessoas que nos observam fiquem sem entender nada. Como aqui as pessoas observavam José e diziam, Deus está com ele. Não tem outra explicação, é Deus que está com ele. Então, meu amado, Deus literalmente traçou uma rota ali na vida de José. Então talvez você não esteja entendendo o que você está passando hoje. Mas Deus falou comigo, eu quero compartilhar com você. Deus, essa situação que você está passando hoje, esse muro que se colocou diante de você, foi traçado por Deus. A maior prova disso é o seu estado.
Você era para estar num estado de vítima, um estado de depressão profunda, um estado que seria digna de pena daqueles que te observam, mas você está de pé. Essa é a prova de que essa rota, esse muro que você está enfrentando foi permissão de Deus. Então, meu amado, o que eu tenho para dizer para você é: não pare. Não pare, não se vitimize. Seja resiliente. Pega essa situação que você está passando hoje e tenha a capacidade de Deus de transformá-la em algo que vai ser para a glória de Deus. Essa foi a primeira coisa que Deus me disse através dessa palavra. E Deus vai te fazer, lá na frente, Deus vai te fazer entender qual era o propósito dele em tudo isso. Então não se preocupe em entender. Deus falou isso comigo, não se preocupe em entender. Apenas eu estou te dando resiliência para que você se levante, fique firme, de pé, para que você pegue essa situação e a transforme para a glória do meu nome. A segunda coisa que Deus me disse é que nesse processo que você está passando, Deus vai te fazer um exemplo de resiliência. E é nessa hora que você vai entender por que você passou por tudo o que você passou. Mas para você entender isso, é só você olhar para você mesmo. Olhe para você mesmo. Olha o que Deus fez com você. Olha o que Deus tornou você hoje. Lembra de você antes? Agora olha para você hoje. Conseguiu fazer isso? Olha para você antes, no começo da caminhada. E olha para você hoje, tudo que você enfrentou e suportou. E olha onde você está. E principalmente olhe como você está. Deus vai fazer você entender esse processo. Deus vai te dar resiliência para você transformar situações difíceis em algo que vai glorificar o nome dele. Em nome de Jesus. E amados, quando nós vamos lendo aqui em Gênesis 49, no versículo 25 e 26, Deus ali mostra a recompensa que ele dá àqueles que não retrocedem. Porque o reino de Deus não é para aqueles que olham para trás. O reino de Deus não é para aqueles que desistem, não é para aqueles que retrocedem. O reino de Deus é para aqueles que são resilientes e são resistentes. Mas não existe lugar para vítimas no reino de Deus. Talvez seja uma palavra dura, mas se você visse o que eu estou passando, você veria que é realmente o certo, é a forma certa de enxergar. Não existe vítimas no reino de Deus. Você não vai tocar o coração de Deus sendo vítima. Você vai tocar o coração de Deus sendo um instrumento na mão dele. Você vai tocar o coração de Deus se colocando disposto, independente da situação que você esteja passando, independente do muro que você se coloque. Olha o que Deus fez na vida de José. Depois daquele cárcere, Deus deu a José o dom de interpretar sonhos. Dentro do seu cárcere, diante do seu muro, Deus vai usar a sua vida. E essa situação vai te levar em lugares que você nem sequer imaginou. Deus fez Faraó criar um cargo que nunca houve no Egito. O cargo de governador nunca antes houve no Egito. E depois de José nunca mais houve um cargo de governador. Deus vai mudar o padrão da situação para colocar você. Aleluia, Deus vai mudar. Por causa da sua resiliência. Essa é a recompensa que Deus dá àqueles que são resilientes. Eu tenho certeza que alguém que está me vendo aí não está entendendo nada, assim como muitas vezes eu não entendo. Não se preocupe em entender. Se preocupe apenas em glorificar o nome de Deus através da sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Peça a Deus resiliência, resistência. Faça agora essa sua oração. Em nome de Jesus, eu profetizo, eu declaro na sua vida resistência e resiliência diante de todo muro que se colocar sobre e contra você. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra como eu recebi. Que a partir de hoje você olhe esses muros como uma oportunidade para fazer algo melhor. Uma oportunidade de transformação para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Amém.